Salve os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um culto da família sob a direção das mulheres. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Salmos 32. Amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia, eu confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois reto de coração. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Senhor, como igreja, para te louvar, bendizer e aprender, Senhor, um pouco mais de ti. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção em tudo, Pai. Ó Deus, te pedimos que passeie no nosso meio, Senhor. Que o Senhor tem total acesso, Senhor, em nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé, levante-se. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Meus irmãos, graça e paz. Vamos cantar agora o 39 da harpa, 39, Alvo mais que a neve. Vou colocar aqui porque eu não sei de cor. Bem. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu nome, que na nossa ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza,
Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alto que a neve serei. Amém, glória a Deus. A irmã Joana agora tem a oportunidade. Vou ler um trechozinho aqui de Abacuque 3, 17 a 18. Ainda que as figueiras não produzem frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus, o meu Salvador. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Saiu bonito, irmão Joana. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui essa noite com esse frio abençoado, louvando ao Senhor, né? Com mais essa oportunidade de estarmos na casa dele. Hoje, por coincidência, quando a irmã Rita me fez o convite de estar participando aqui um pouquinho do culto das irmãs, eu estava até assistindo um jornal na Copa, lá no meu serviço, e eu não gosto de assistir jornal, eu não gosto de ver notícia ruim. Até o Will brinca comigo, fala, Maeli, mas você precisa ver a realidade. Mas é porque é tantas coisas ruins que acontecem que eu não gosto. E aí, por coincidência, passou hoje 2 notícias, onde 2 mulheres aqui em Brasília, né, sofreram sobre feminicídio, e estão investigando, uma mulher de 20 anos e outra de 26. Isso aconteceu essa semana. E isso nos faz refletir como mulheres, né? Tantas pessoas que passam dificuldade, nós não sabemos quem fez, o motivo que levou, mas nós vemos que, eu vejo que aquilo que Deus colocou como princípio, como ele vem sendo quebrado pelo inimigo, como ele vem sendo quebrado, vem trazendo muitas coisas para nós mulheres, para nossa família, para nossa geração, né? Porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, nós temos uma grande responsabilidade, né, de buscar o Senhor verdadeiramente. Às vezes, o nosso esposo, às vezes, né, muitas das vezes, não está conosco na igreja, mas a Bíblia, nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos buscar a Ele. Não que isso, né, vai impedir algo assim com uma mulher, mas nós devemos seguir os princípios que a palavra do Senhor nos coloca, tanto nós mulheres como os homens também, de direcionar a nossa casa, né, de ser o cabeça, é uma grande responsabilidade. Então, que nós podemos hoje levantar um clamor por nós, mulheres, né, para que o Senhor realmente faça diferença na nossa vida, que nós possamos voltar à palavra do Senhor, pensar na nossa família. A gente que trabalha assim com tantas pessoas no dia a dia, a empresa que eu trabalho, acho que 98% é mulher. E são tantas mulheres de tudo quanto é jeito, e a gente vê tantos assuntos ali, né? Tantas conversas, e a gente vê como os princípios mesmo, como a questão do seu querer, da família está mudado. Mas que o Senhor, né, que nós possamos, nós que estamos aqui, nós temos esse dever, mulheres, de estar intercedendo, de estar orando, de estar mesmo colocando as nossas vidas diante de Deus, as mulheres do nosso país, porque nós sabemos que é princípio e nós sabemos que isso vai trazer grandes riquezas para a nossa família, para a nossa igreja, né? Então, eu gostaria de pedir para os irmãos, vamos ficar de pé, vamos estar orando em favor das mulheres essa noite, né? Que o Senhor venha cumprir em nós tudo aquilo que Ele tem para cada uma de nós, amém? Senhor, meu Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Queremos Te apresentar agora neste momento, não apenas, Senhor, as mulheres dessa igreja, nós queremos apresentar mulheres da nossa nação, Senhor. Nós sabemos que o Senhor escolheu cada mulher, o Senhor nos fez, Senhor, para que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para que possamos ser mulheres sábias, que sabem edificar a sua casa, para que possamos buscar primeiramente ao Senhor. Nós sabemos que o inimigo vem com tantas coisas, Senhor, que assolam este mundo, com tanta desgraça, Pai, que vem destruindo família, que vem fazendo, Pai, destruição, tanta morte, tanta, Senhor, feminicídio, Senhor, tantas mulheres que estão aí, Pai, sofrendo, sem saber o que fazer neste momento. Nós clamamos, Senhor, agora, Pai, por essas vidas, que o Senhor possa, Pai,
encontrar cada vida que clama, Senhor, por Ti, que não sabe o caminho que deve trilhar, Senhor. Use, Senhor, as pessoas, use os seus servos, Senhor, em cada lugar, para que possa levar uma palavra a essa mulher, que ela possa encontrar, Senhor, em Ti o caminho, que ela possa encontrar em Ti, Senhor, a salvação, a esperança que lhe falta, Pai. Socorre, Senhor, porque nós sabemos que através da mulher, nós sabemos que através de um marido, de uma família bem estruturada, nós teremos um país bem estruturado, nós teremos uma igreja bem estruturada, tudo buscando o princípio do Senhor. Então, que nós possamos, Senhor, cada dia mais ser exemplos, que nós possamos, Senhor, através da nossa vida, ser exemplo, Pai, para outras mulheres, ver em nós a diferença, ver em nós a Tua presença, Pai. Use, Senhor, cada mulher dessa igreja, Senhor, para fazer a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. E uma das formas também, irmãos, que está chegando aí, que é uma das formas, mulher gosta muito disso. Nós estamos aí chegando o nosso bazar, dia 9 de julho. Então, nós contamos com cada mulher, né, para estar trazendo aquilo que você não usa, aquilo que está ali na sua casa guardadinho. Os homens também, né? Homem tem mania de guardar mais coisas. Então, queremos pedir para vocês, homens, crianças, tragam aquilo que vocês não usam, né? É uma forma também de evangelizar. Nós sempre colocamos faixa aqui, sempre chamamos a comunidade para estar vindo. É uma forma de estar vindo pessoas, de estar nos conhecendo, né? Através de um bazar. Às vezes, muitas das vezes as pessoas não querem entrar na igreja, mas através de um bazar, a gente consegue conversar com a pessoa, dar uma palavra. Então, não deixe, irmãos, de trazer, tá? Aquilo que está na sua casa. Já vai olhando, não deixe para o último momento também, né? Não deixe para o dia 9 as coisas vão estar aqui, tudo separado. Então, nós queremos aí pedir para que os irmãos venham trazendo essas contribuições, para que o nosso bazar seja uma bênção do Senhor e que possa ajudar aqueles também que necessitam, né, e uma forma também de evangelizar a nossa comunidade, amém? Gostaria de chamar a irmã Rita, que vai estar trazendo aqui a palavra, para a gente estar orando por ela, intercedendo nessa noite. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando pela irmã Rita, que o Senhor possa usá-la, que ela seja instrumento nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Pai. Te apresentamos a nossa irmã, Senhor. Que ela venha, Pai, ser instrumento e porta-voz da Tua palavra. Use-a, Senhor. Traga tranquilidade ao seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco. Que essa palavra venha adentrar, Pai, o nosso coração. Venha, Senhor, usá-la cada vez mais nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus amado. Amém. A paz, igreja. Amém? Para quem gosta do frio, essa pessoa não sou eu. Deve estar bastante feliz. Mas eu tenho um recado para você que gosta do frio e para os que não gostam também. Coloque um casaco reserva no seu carro. E dê para quem precisa na rua. Está muito, muito, muito frio. E tem muito morador de rua precisando de um casaco. O meu já está no carro desde ontem. Ontem, depois de muito tempo, eu fui para o trabalho presencialmente e estava muito frio. E Deus tocou no meu coração de pegar um casaco que eu tinha separado para doar e colocar dentro do carro. Não encontrei ninguém ainda para dar, mas é uma oportunidade da gente também estar evangelizando, tá? Então, ande sempre com um casaquinho no carro nessa época de frio. E quando você vê alguma pessoa passando frio, dê o casaco para ele. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar sobre a história, um pouquinho, né? Um pouquinho da história do rei Davi. E eu acho que todo mundo, até as crianças, conhecem um pouco da história do rei Davi. Se você perguntar para uma criança quem foi o rei Davi, ele vai falar igual meu filho falou ontem.
Ah, foi aquele que matou Golias. Né? Então, nem que seja essa parte da história, vocês, as crianças e todo mundo aqui conhece. Mas não é esse o foco que a gente vai dar hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a história do rei Davi. Quando Deus escolhe Davi para ser rei de Israel, ele ainda era muito jovem. E ele era pastor de ovelhas. O seu pai tinha umas ovelhas e ele pastoreava as ovelhas dele. Davi cresce e, pela graça de Deus, ele se torna rei de Israel durante 40 anos. E, como rei, Davi foi um homem corajoso, foi um homem que participou de várias guerras, foi um homem que teve várias vitórias, foi um homem bondoso, um homem muito dedicado com o seu povo. Além de tudo isso, Davi era um adorador. Davi amava Deus. Davi era totalmente dependente de Deus. Ele fazia suas vontades e ele seguia na direção de Deus. Mas, assim, sempre tem um mais, né? Assim como eu e como você, Davi era homem. E como homem, Davi pecava. Davi cobiçou a mulher dos outros. Davi adulterou. Davi mentiu. Davi matou. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo esposo. Mas, diante de tudo isso, a maior qualidade que Deus achou em Davi foi que ele era um homem segundo o seu coração. E aí a gente fica com interrogação. Mas a gente, no decorrer da palavra, a gente vai entender por que Deus, mesmo Davi não sendo perfeito, diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Em 1 Samuel 13:14, a palavra diz assim: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. E esse homem era Davi, um homem comum que Deus fez rei, um homem pecador que Deus abençoou e perdoou. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da história de Davi com Betseba, tá? Como eu disse para vocês, Davi foi um rei de Israel, ele reinou durante 40 anos e ele foi um rei muito famoso, muito próspero. Deus prosperou muito Davi. E Davi tinha várias mulheres, mas ele escolheu o quê? Adulterar. Mesmo tendo várias mulheres, Davi escolhe adulterar. Havia chegado a primavera, e na primavera era a época onde os reis se preparavam para ir para a guerra. Davi já tinha estabelecido seu trono, e ele decide não ir para a guerra, ele decide ficar em Jerusalém. Então, vivendo no palácio, o que ele fazia? Imagino eu que depois do almoço ele dormia. E numa dessas dormidas ele acorda e resolve dar uma volta pelo palácio e vai no terraço. E o terraço de Davi ficava de frente para o rio. E quando ele depara com a imagem do terraço, ele vê o quê? Uma linda mulher tomando banho no rio e nua. E aí ele, opa, quem é essa mulher? Então ele chama um dos seus trabalhadores e fala bem assim, ó, vai lá e vê quem é essa mulher para mim. E o cara vai lá e volta e fala, ó, é Betseba, mulher de Urias. Ou seja, ele deixou bem claro a mulher que era e que a mulher era mulher de Urias, era casada. Urias era um oficial de Davi que também estava na guerra. Naquele ano em que Davi não foi para a guerra, ele mandou o comandante Joabe e um dos oficiais da guerra era Urias. Aí Davi vira para o trabalhador lá e fala, não, volta lá e chama ela aqui. Aí a mulher vem até Davi, a mulher estava com o marido na guerra, né? Devia estar carente, Davi começa a pecar e ela ainda ajuda no pecado. E ela vai, e eles ficam, e a mulher engravida pouco tempo depois. Então aquilo que para Davi ia ser só, sei lá, uma noite e nada mais, vira o quê para ele? Vira um problema. E aí ele começa a querer resolver o problema
de qualquer jeito e da maneira errada. O que ele faz? Nossa, a mulher está grávida, e agora? O marido dela está na guerra. Como é que essa mulher que veio até o palácio vai justificar para o povo que ela está grávida? Vão descobrir o meu pecado. E aí ele faz o quê? Manda um mensageiro ir até Joabe e falar para Urias voltar para Jerusalém. E aí o mensageiro vai, Urias volta para Jerusalém, e ele chega lá. Davi não tinha o que falar com ele, né? Mas perguntei aí, Urias, como é que está a guerra? Como é que estão os tanques? Está tudo bem? Vocês estão conquistando lá? Estão dominando o espaço? Ah, então tá bom. Então vá lá para sua casa. Vai lá, dorme, come, fica com a sua mulher. Daqui a 2 dias você volta para a guerra de novo. Mas Urias fez o quê? Ele não fez isso. Ele ficou se sentindo culpado. Os meus companheiros estão lá na guerra. Como diz o meu filho, ele teve empatia com os companheiros que estavam na guerra e falou, não vou para casa. Então, ele dormiu naquela noite com os oficiais do rei, mas não voltou para casa porque ele não achou que fosse justo. No outro dia, Davi chegou e falou, Urias, você não foi para casa? Você não estava cansado, com saudade da sua mulher? Como assim você não foi para casa? Ele, não, eu não fui para casa, eu não acho justo eu ir para casa, dormir, comer, ficar no quentinho, enquanto os meus companheiros estão lá na guerra. E aí Davi fala, então tudo bem. Né, o primeiro plano de Davi já deu errado. Aí ele pega e fala, então tudo bem, fica aí que daqui a 2 dias, então, você volta para a guerra. E aí Davi pensa de novo, e agora o que eu vou fazer? O camarada não quis ir para casa. Ele chega e fala, faz um jantar e convida Urias. E aí ele pensa, né, o embebé do Urias, que depois de bêbado, com certeza vai para casa. Mas Urias vai para o jantar, bebe, e ele deve ter dormido no banco da praça, porque para casa ele não foi. Então, mais uma vez, o plano de Davi dá errado. Diante disso, Davi ele tem uma ideia, que é uma ideia bem cruel. Ele pega uma carta, escreve para Joabe e manda Urias, o próprio Urias, entregar a carta para Joabe, que era uma carta que anunciava o quê? A sua morte. Então, ele foi o mensageiro da sua própria morte. E Davi era tão cruel que ele sabia que o Urias era fiel e que ele não leria a carta. Que ele podia ter lido a carta, mas ele não. Ele sabia que ele não ia ler. Ele sabia que ele ia entregar a carta fechadinha para Joabe. E foi isso que ele fez. Ele pegou a carta do rei, foi até onde eles estavam reunidos na guerra, pegou a carta e entregou para Joabe. Joabe deve ter aberto a carta assim. Nunca imaginou que isso daqui é para resolver o adultério que eu cometi, não. Devia estar lá as informações, você vai colocar Urias na frente da batalha, tá? A batalha é mais dura lá na frente, e quando estiver guerreando forte, você não vai dar guarida para ele. Você vai deixar o povo matar ele mesmo. O que ele queria era resolver o problema dele. E assim foi feito. Joabe atendeu o pedido de Davi, colocou Urias na frente da batalha. Urias e mais alguns oficiais foram mortos. E aí chegou a notícia. Chega a notícia para Davi e chega a notícia para Betseba. Betseba até chora a morte do marido dela. Mas, depois do período de luto, Davi manda chamar Betseba para ir para o palácio e se torna marido de Betseba. Então, problema resolvido. Ninguém descobriu meu pecado, o homem morreu na guerra e eu casei com a mulher dele e agora eu estou aqui. Só que lembra para vocês que eu falei que a principal característica, a principal qualidade de Davi era ser um homem segundo o coração de Deus? Davi fez tudo isso, mas ele não teve paz. Apesar de tudo isso, Davi não teve paz. Olha o que diz o Salmo 32, 3 e 4, que a Maria Helena já leu aqui essa noite.
Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se foi esgotando como em tempo de seca. Davi caiu em si e ele sabia, ele não teve paz. Ele sabia que o que ele tinha feito era mal e ele sabia que Deus não tinha se agradado do que ele tinha feito. Então, Davi está ali, se corroendo por dentro, um corpo definhando, e aí Deus faz o quê? Manda um profeta na casa dele. Natan chega na casa de Davi, e acredito que ele senta lá e vai contar uma história. Ó, Davi, vou contar uma história aqui para você. Haviam 2 homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. O rico, ele tinha várias ovelhas e muitos gados. E o pobre tinha só uma ovelha. E essa ovelha, diz a palavra, que era criada com muito carinho. É como se fosse um cachorrinho de estimação. Tudo que ele comia, a ovelha comia. Ele fazia carinho na ovelha. Então, assim, aquele homem pobre, ele tinha aquela ovelha como se fosse um bichinho de estimação para ele mesmo. E aí o homem rico recebe uma visita. E a visita se hospeda e ela precisa comer. E o homem rico, ao invés de pegar a ovelha, uma das ovelhas dele, ou um dos seus gados, para poder alimentar o seu visitante, ele pega a ovelha do homem pobre, mata e oferece para o seu hóspede. Ele pega a ovelhinha do homem pobre e oferece para o seu hóspede. Davi, ouvindo aquilo, fica furioso. E aí, olha o que ele fala. Juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí o profeta Natan vira para ele e fala assim, esse homem é você. Ou seja, Davi já tinha dado a própria sentença dele. O pecado dele era um pecado de quê? Um pecado de morte. O que ele merecia por ter feito o que ele fez era a morte. E aí Davi entende que aquele profeta tinha ido lá da parte de Deus. Da parte de Deus para falar bem assim, Davi, eu vi o que você fez. E Davi, eu não gostei do que você fez. Na hora ele entende isso. E aí, irmãos, mais uma vez eu me pergunto, como um homem desse, cruel, Davi foi cruel, pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? E a gente tem essa resposta quando a gente lê o Salmo 51. E eu separei, o Salmo 51 é grande, eu separei os 5 principais tópicos que eu achei importante para compartilhar com os irmãos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, porque Davi tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Ele confessava o seu pecado. Salmo 51, de 3 a 5, diz assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi, ele tinha consciência do seu pecado. Ele sabia que ele era pecador. E ele confessava genuinamente o seu pecado. Segundo ponto, segundo motivo pelo qual Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia que a sua comunhão que ele tinha com Deus não era por conta da vontade dele, mas era por conta da graça de Deus na vida dele. Salmo 51, 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem cria o coração puro, quem renova o espírito inabalável é Deus. Se fosse pela vontade de Davi, nada disso aconteceria, mas ele sabia da graça de Deus na vida dele. Ele sabia que pela graça de Deus, ele podia ter um coração puro e um espírito estável. Terceiro, sua maior preocupação era ser privado da comunhão com Deus. Verso 11 diz assim: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Gente, uma pessoa que não tem o coração voltado para Deus, não quer nem saber se o Espírito de Deus vai estar com ele ou não. Davi não, Davi ele era isso preocupava Davi. Não me expulses da tua presença. Davi ele queria tudo, menos ficar sem a presença de Deus. Ele já tinha experimentado a presença de Deus. Ele sabia o que era ter a presença de Deus e ele não queria perder isso. Quarto, ele demonstrava genuíno arrependimento. Verso 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. A obedecer. Davi queria obedecer. Ele reconhecia o seu pecado, mas ele abominava o seu pecado. Ele fazia o que ele não queria ter feito. Assim como muitos de nós, às vezes, fazemos também. A gente peca sem querer pecar. E que a gente tem que ter também esse coração voltado para pedir perdão. E que o perdão e o arrependimento sejam o quê? Genuínos. E, por último, Davi anunciava a glória de Deus. O verso 13 diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Ele sabia que os crimes dele eram crimes de sangue. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Irmãos, Davi, ele era muito bom em pecar, mas ele era excelente em se arrepender. E é por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele era bom em pecar? Era. Ótimo, ótimo em pecar. Mas ele era excelente em se arrepender. Depois que Natã conta a história do homem rico e do homem pobre, e que revela que Davi é aquele homem, Deus fala com Davi. E aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, em 2 Samuel 12, nós vamos ler a partir do verso 7. Amém? Então Natã diz a Davi: este homem é você. E aí eu estou lendo na versão atualizada, tá? Que é mais fácil. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da sua. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado 2 vezes mais. Ou seja, Deus está falando com Davi: Davi, eu te dei tanta coisa, eu te fiz grande, eu te dei mulheres, eu te dei reinado. E se isso não te bastasse, eu era capaz de te dar mais ainda. Está repreendendo Davi mesmo. Por que você fez isso, entendeu? Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez o que você fez com Urias, o heteu? Não. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Ou seja, Deus aqui está revelando, você fez isso, fez aquilo outro. Ele está repreendendo mesmo
Davi: portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns de seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Ou seja, Davi está advertindo, Deus está advertindo Davi. Você pecou, escondido de todo mundo, mas a consequência do seu pecado, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver a consequência do seu pecado. Aí Davi diz: eu pequei contra ti, o Senhor. E Natã responde: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Ou seja, Natã está falando bem assim: Davi, você se arrependeu, o Senhor reconhece que o seu arrependimento é genuíno, e é como nós cantamos aqui: o sangue dele nos lava e nós ficamos alvo como a neve. Você não morrerá. E isso daqui não é a morte física. É você não morrerá. Você não vai perder a sua vida eterna. Deus te perdoou. Ele já selou isso daí. Você pediu perdão e ele te perdoa. Agora as consequências virão. Então ele não morrerá. Ele terá a vida eterna. Deus garante para Davi a vida eterna. Mas, porque você fez isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então, a consequência do pecado dele ia ser a morte do filho. Mas vamos continuar lendo aqui para ver o que acontece. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então, os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Gente, o que Davi faz diante da situação? Deus já tinha falado para ele: Davi, eu vou te castigar, eu te amo, eu te perdoo, mas assim, eu sou seu pai, eu vou te castigar. E ele tinha falado: seu filho vai morrer. O que Davi faz? Davi tem tanta fé em Deus. Ele conhece tanto a Deus, ele tem tanta intimidade com Deus, que ele sabia que tem uma pessoa que pode deixar o meu filho viver. E essa pessoa é Deus. E qual a atitude de Davi? A atitude dele é orar e jejuar. Enquanto tiver vida, Davi ora e jejua pelo seu filho. E é isso que ele faz. Ele se prostra no chão daquele quarto, ele fica 7 dias sem comer, e ele ora e intercede incansavelmente pela vida do seu filho. Só quem tem um coração como o coração de Deus é capaz de fazer isso. Só quem tem um coração como o coração de Deus é capaz de entender que, apesar de tudo, você pode contar com Deus em qualquer momento. Vamos continuar. Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Então, os funcionários pensaram assim: não, Davi está no quarto, mas ele deve estar lá desesperado porque a criança está doente. Eles não tinham entendido que Davi estava lá, era orando e intercedendo a Deus pela criança. Então, eles achavam meio assim: agora que a criança morreu, como é que a gente vai chegar lá no quarto e vai falar para quem já está desesperado que o menino morreu? Ele vai surtar. Mas Davi nota que tem alguma coisa de diferente. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, ele compreendeu que a criança havia morrido.
Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam que sim. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou para o palácio, pediu comida e comeu logo o que foi servido. Irmãos, os funcionários não entenderam nada. A criança está doente, o cara está ruim. A gente avisa que a criança morreu, o que Davi faz? Toma um banho, penteia o cabelo, passa um perfume e vai adorar a Deus. Depois que ele adora a Deus, ele vai comer. Por que Davi faz isso? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia que Deus precisava repreendê-lo. E porque ele aceitou o não de Deus. Ele orou durante 7 dias e Deus falou para ele, não. Essa foi a resposta de Deus. A vontade de Deus é a vontade perfeita. E Davi entendeu isso. Se Deus me falou não, é porque é o melhor para a minha vida. Foi por isso que Davi foi capaz de levantar do chão, tomar um banho, pentear o cabelo, passar um perfume, adorar a Deus, que ele sabia que Deus continuava sendo maravilhoso, que Deus era Deus, mesmo tendo falado não para ele, e o adorou. Adorou, depois foi comer. E aí os oficiais questionam Davi. Eles ficaram tão perplexos que eles resolvem questionar Davi. E eles falam, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. E Davi responde, sim, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor podia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Ou seja, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Davi depositou a sua fé em Deus, que era quem podia fazer esse milagre. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará a mim. Ou seja, Davi sabia, Deus me perdoou, eu terei a vida eterna. E lá na vida eterna eu volto, vou encontrar com ele. Davi tinha essa convicção. Davi teve paz no seu coração. Davi tinha voltado para os caminhos. E ele sabia que, quando ele morresse, ele encontraria a criança. Que não adiantava ele ficar em desespero. Que não adiantava ele se desesperar. Deus já tinha dado a resposta para Davi. A resposta para Davi foi, não, Davi, o seu filho não viverá. Davi aceitou o não de Deus. Davi entendeu que a vontade de Deus era a melhor vontade para ele. Que a gente tenha um coração como o coração de Davi. Que Deus encontre em nós o sincero arrependimento. Que Deus perdoe os nossos pecados. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que está aqui para te perdoar. Ele só quer que você tenha um coração como o coração de Davi. Um coração sincero, um coração disposto a se arrepender. E agora nós vamos cantar uma música que diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro. E transforma o espírito inabalável. Amém? Vamos ficar em pé de novo? Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável.
Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova o Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender. Quero aprender, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. E renova o Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês voltem, retornem para a casa de vocês em paz. Vou chamar o pastor Eliel aqui, que vai dar a bênção apostólica e encerrar o culto. Amém, irmãos. Palavra de Deus importante para o nosso coração, a gente voltar repensando, né, a palavra,
remoendo, assim como um boi, né? Novamente comendo, se alimentando da palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Rita, a irmã Maria Helena, todas as mulheres da nossa igreja, que por meio da vida de vocês, vidas sejam tocadas pelo poder do Evangelho e da palavra do Senhor Jesus. Amém? Antes de orar para irmos embora, queremos agradecer, temos um casal simpático ali. Deus abençoe vocês, uma alegria tê-los conosco nessa noite, viu? E espero que vocês tenham sido também abençoados pelo Senhor Jesus. Vamos aproveitar o momento frio também. Eu fiquei sabendo que temos um chocolate quente ali, temos um café, temos um caldo, temos bolo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vamos ficar a noite toda por aqui, ainda mais um pouco, aproveitando bem este momento. E não se esqueça, próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui, celebrando, louvando o nome do Senhor com alegria, exaltando ao nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pelas canções, obrigado por tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui esteve presente. Obrigado pelo casal simpático que está conosco aqui. Muito obrigado pela tua paz, alegria e por mais uma vez termos a chance de sermos advertidos pela tua palavra. Que a tua boa mão continue sobre cada um de nós. Abençoe aqueles que não vieram, que todos sejam aquecidos pelo teu Espírito, que todos sejam aquecidos pela tua graça. Leva-nos em paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito seja sobre todos, e todos digam, quem disse amém, puxa o irmão lá para a cantina e vamos juntos tomar um café. Deus abençoe a todos.